E aí, pessoal, que tal a gente fazer um filtro por parte do texto utilizando macro no Google Planilhas? Bem, é este o objetivo desta videoaula. Nós vamos fazer um filtro no seguinte modelo. Por exemplo, eu quero filtrar todos os nomes de vendedor que tenham as letras R e O. Filtrar. Os meus dados estão na guia Dados e somente as linhas que atendem ao critério de filtro são carregadas para a guia Filtro. No meu exemplo, eu tenho o vendedor Roque e Roberto, que atendeu aí ao critério de filtro. No segundo nível, no meu exemplo, eu faço um filtro por estado. Quero considerar o nome de vendedor, que tem as letras R e O, e que no estado tem as letras S e E. Filtrar. E automaticamente é carregado somente as linhas de registro que atendem a esta especificação. Ok, entendido o exemplo? Então vamos para outra planilha, fazer o procedimento a partir do zero. Então eu tenho uma guia com os dados e outra guia que vai ser o destino, as informações do filtro. Então vamos em Ferramentas, Editor de Script e vamos fazer um projetinho novo aí para escrever a nossa macro. Clico sobre Projeto sem título, eu sempre coloco o nome de macros. Ok. Enquanto salva a alteração no nome do nosso projeto, já se inscreve aí no canal, deixa o like aí no vídeo se você gostou da ideia, que eu vou agradecer muito aí a contribuição de vocês. Nome alterado, esta função padrão myFunction, nós vamos colocar um nome que a gente deseja. Eu vou chamar esta macro de filtrar. Primeiro código que a gente vai colocar é uma variável para especificar a planilha. Var planilha vai ser igual a spreadsheet app.getActive spreadsheet. Ou seja, vamos trabalhar com a planilha ativa. E também precisamos referenciar a guia filtro. Então, var guia filtro vai ser igual, então lá vem da planilha ativa, esta guia filtro, ponto getSheetByName. Fecho com ponto e vírgula e dentro do parênteses, entre aspas duplas, vai o nome da minha guia destino dos dados filtrados. Renomear, Ctrl C, Ctrl V. Show! Já referenciamos a planilha e a guia filtro. Para prosseguir para a nossa macro de filtro, antes de filtrar, nós precisamos limpar a área de destino. No meu caso, a partir da linha A6. Então eu preciso selecionar a célula 6, descer até a última linha com dados, depois selecionar para a direita e limpar esta área antes de trazer os dados filtrados. Então vamos fazer isso agora via código. Então pega a guia filtro, Ctrl C, Ctrl V, ponto getRange. Então no meu caso eu vou selecionar a primeira célula abaixo do cabeçalho, primeira coluna, entre aspas duplas, que é a célula A6, ponto Activate. E para descer para baixo e selecionar até a última linha com dados, guia filtro, ponto getSelection. GetSelection, ponto getNext Data Range. Esta é a última opção. GetNext Data Range. Podem copiar esse spreadsheet app, Ctrl C, Ctrl V, ponto direction, para descer é ponto down. E para selecionar, ponto activate. E fecho com ponto e vírgula. Para deslocar para a direita a seleção, copia esta linha, Ctrl C, Ctrl V, e no down a gente vai mudar por ponto next. Show! Selecionamos a área,
Agora a gente vai limpar esta área. Então, copia o nome da guia, guia filtro, ponto, getActiveRangeList. Esta opção. Ponto, clear, para limpar esta área. Mas para não limpar a formatação, nós vamos colocar entre chaves dentro do parênteses do clear, que é para limpar o texto, contents only, dois pontos, true, e skip filter add rows. Ou seja, para limpar as linhas, mesmo que o usuário tenha colocado um filtro. Então, dois pontos, false. Então, mesmo que ele insira um filtro nos dados filtrados, nós vamos limpar estas linhas. Então, contents only, skip filter add rows. E depois que a gente limpou a área, vamos selecionar a célula do primeiro critério. Ctrl C, Ctrl V. Na linha que a gente ativou a célula A6, meu primeiro critério está na célula B2, que é o nome do vendedor. B2. Show! Preparamos a área de destino. Prosseguindo, nós precisamos capturar qual vai ser os critérios de filtro, que no meu caso é o nome do vendedor e o estado. Então, a gente vai fazer assim, var vendedor vai ser igual, então ele vem de guia filtro, Ctrl C, Ctrl V, ponto getRange, qual a célula que eu tenho o nome do vendedor, que eu vou digitar, no meu caso, célula B2, entre aspas duplas, ponto getValue, para pegar este valor. E nós vamos padronizar este filtro para deixar tudo em caixa baixa. Depois também, quando a gente capturar os dados, quando for fazer a comparação, nós vamos converter o texto também para caixa baixa. Então, vocês peguem assim, esta parte, Ctrl C, Ctrl V. Então, a var vendedor vai ser igual a ela mesma, ponto, to lower, opa, deixa eu ver que não é assim, é em caixa baixa, to lower case. Cuidem que tem o L e o C que são em caixa alta. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. Desta forma, mesmo que o usuário coloque o nome do vendedor em caixa alta, nós vamos converter para caixa baixa. E o segundo critério, no meu caso, vai ser o estado. Então, copiei as linhas anteriores, mudando o nome da variável para estado. Ctrl C, Ctrl V. E no meu caso, o estado vai estar na célula C2. Então, vou mudar dentro do parênteses. Show! Capturamos as duas informações, mas pode acontecer o seguinte: o usuário não fornecer nem a informação do vendedor e nem do estado e executar a nossa macro. Então a gente precisa de um if para verificar se de fato foi fornecido pelo menos um critério de filtro. Então, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, se vendedor, dá para copiar esta parte. Se vendedor for igual, aspas duplas sem nada dentro, que é vazio, e comercial, tecla shift número 7, 2e comercial, e se o estado também for igual a vazio, Ctrl C, Ctrl V, então, aspas duplas, abri e fechei aspas duplas sem nada dentro, é vazio. Então, nós vamos alertar o usuário com uma mensagem browser.msgbox. E entre aspas duplas, dentro do parênteses, a instrução que a gente deseja passar. Então, precisa fornecer pelo menos um critério para filtro. Ponto de exclamação. Fecho com ponto e vírgula.
e vamos sair da nossa macro return. Não tem por que prosseguir. Não temos as informações para comparar com a base de dados. Show! Mas caso o usuário forneceu o nome de vendedor ou o estado, ou ambos, nós podemos capturar os dados da guia dados no meu caso, para que a gente possa fazer aí a comparação e carregar as linhas desejadas. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Já vamos chamar a nossa macro na planilha. Então, inserir, desenho, formas. Escolhe aí uma forma que você se agrada. Eu sempre coloco esta. Clico com o botão direito sobre o objeto, editar texto. Então, vai ser o filtrar. Para mudar a cor, vamos deixar verdinho. Salvar e fechar. E aí você vai colocar no lugar que você deseja da planilha e vai pegar o nome que você colocou na macro, Ctrl C, vai clicar nos 3 pontinhos do lado direito do botão de comando e transferir script, Ctrl V, ok. Clicando sobre o botão, sempre que você executar um script, uma macro no Google Planilhas pela primeira vez, vai precisar autorizar a execução do script. Então, clica em continuar nesta mensagem, escolhe a conta que você vai utilizar para executar o script, avançado, acessar macros, que é o nome que a gente colocou no projetinho, permitir. Show! Agora, quando eu clico novamente no botão de comando, ó, já limpou a área, precisa fornecer pelo menos um critério para filtro e selecionou a célula B2. Show! Então sabemos que a nossa função já está funcionando, a nossa macro. Então, vamos agora capturar os dados. Primeiro, referenciando a guia dados. Precisamos saber qual que é a guia. Então, a guia dados, ela vem de planilha, Ctrl C, planilha.getSheetByName. Fecho com ponto e vírgula e entre aspas dentro do parênteses, aspas duplas, vai o nome da guia de origem dos dados. Renomear, Ctrl C. Sabemos a guia. Na sequência, precisamos saber a área. A área vai ser igual. Então, a área de dados vem da guia dados. Vou fazer assim, guia dados, Ctrl C, Ctrl V, ponto, getRange, que é a área. Fecho com ponto e vírgula. E entre aspas duplas dentro do parênteses, vai a área que eu tenho os dados. No meu caso, os dados começam a partir da célula B2 e até a última linha da coluna I. Então, eu vou referenciar da seguinte forma: B2, 2 pontos, e a coluna I. Desta forma, vai pegar até a última linha preenchida da coluna I. E na sequência, var dados, que é igual. Então, os dados vêm de área. Agora, a gente vai capturar esta área. Área.getValues, para pegar estes valores e colocar para a memória do computador. Fecho com ponto e vírgula. E outra variável que a gente vai precisar é a dados filtrado, que é onde a gente vai armazenar as linhas de registro que atendem ao critério que a gente informar. Igual, abre e fecha colchetes e fecho com ponto e vírgula. Show! Prosseguindo, nós vamos ter um laço para percorrer todas as posições do nosso array dados. Então, a gente vai fazer assim, for, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Deixa eu deixar um espaço para facilitar a visualização. E dentro do parênteses, nós vamos ter uma var i, que vai ser igual a 0, ponto e vírgula, i menor que os nossos dados. Então, os dados estão todos dentro da variável dados, todos os meus registros.
Então ele vai percorrer este laço enquanto i for menor que dados ponto length, que é o comprimento total. Ponto e vírgula, passando posição por posição, i mais mais. Show! Temos o laço que vai percorrer. Nós precisamos colocar dentro deste laço uma condição if, para comparar cada linha de registro do laço com os critérios que a gente forneceu, se atende ao critério ou não. Então, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E dentro do parênteses nós vamos colocar o seguinte. Então, se dados, abro colchetes na posição i, fecho colchetes, abro e fecho colchetes novamente. E agora eu preciso verificar qual que é a coluna referente ao vendedor. Então, quando a informação é capturada para dentro do array, como no meu caso iniciou pela coluna B, a coluna B é a posição 0 dentro do array, e a coluna referente ao vendedor é a posição 1 dentro do array dados. Então, se de acordo com a linha onde o laço está percorrendo, na coluna 1 for, agora a gente vai colocar isto aqui, ó, ponto to lowercase, ou seja, também vamos converter esta linha, esta informação, para caixa baixa, para que a gente possa fazer a comparação aí, indiferente se o usuário colocou o critério em caixa alta ou em caixa baixa. Ponto index of. Abre e fecha parênteses e vai ser comparado com o quê? Com o vendedor. Ou seja, vai olhar dentro desta palavra ou deste nome que consta na linha do dados, se tem partes aí do que a gente está procurando referente à informação do vendedor. Então, se for maior que menos 1, a informação que retornou pelo index of, então este nome tem parte do critério que a gente digitou, ou o critério completo. E também precisamos verificar o estado. Então, tecla Shift número 7, 2E comercial, e aí vocês vão copiar esta parte, Ctrl+C, Ctrl+V. Pega o critério, que no meu caso o segundo critério é estado. Então, também vamos converter para caixa baixa, mas o estado muda a posição da coluna do array. Então, a coluna 0, 1, 2, 3. Dentro do array, a coluna do estado é a coluna 3. Então, se atendeu referente ao vendedor e ao estado, nós vamos fazer o seguinte. A nossa variável dados filtrado, deixa eu ver onde a gente colocou ela aqui, ó. Dados filtrado recebe esta linha. Dados filtrado, ponto push, vai puxar o quê? Dados na posição i. Copia essa parte, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, pegamos esta linha de registro e colocamos para dentro da variável dados filtrado. Se entrou dentro do if. Então, se parte do critério e foi atendido. Deixa eu deixar um espacinho aqui para facilitar o entendimento. Show! Depois de sair do for, nós podemos ter duas condições. Pode ser que percorreu todos os dados e não encontrou nenhuma linha de registro que atende ao critério pesquisa. Ou pode ser que encontrou linhas de registro que atendem à pesquisa. Então, a gente vai precisar analisar agora a variável dados filtrado. Então, a gente vai fazer assim, Ctrl+C, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E a gente vai fazer assim, se dados filtrado for igual, abre e fecha aspas duplas, que é vazio, ou seja, se não tem nenhuma linha de registro, nenhuma informação dentro de dados filtrado, nós vamos fazer o seguinte, dá para copiar estas duas linhas, Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente vai informar o usuário que não foi encontrado.
não encontrado, ou seja, não existe nenhuma linha de registro que atenda aos parâmetros de pesquisa de filtro que foi informado. No entanto, se passou por esta condição if, nós podemos colocar a informação que atende ao critério de pesquisa na guia filtro. Como que a gente vai fazer isso? Então, pegamos a guia filtro, Ctrl C, guia filtro.getRange. Então, qual linha e qual coluna que eu vou começar a colocar a informação? No meu caso, linha 6, coluna 1. Então, row, que é a linha 6, vírgula, na coluna 1. E vamos pegar a variável dados filtrado, Ctrl C, depois do 1 vocês coloquem vírgula, dados filtrado, ponto, length, ou seja, todo o comprimento, toda a informação que tem dentro da variável dados filtrado, vírgula, dados filtrado, abro colchetes, iniciando na posição 0, ponto, length, novamente também para a coluna, ponto, length, deixa eu ver se ficou correto, então é vírgula, dados filtrado, na posição 0, ponto, length, ok, e fora ponto, setValues com S, a gente vai colocar novamente a variável dados filtrado dentro do values, que é os valores que ela vai receber. Fecho com ponto e vírgula. E está feita nossa macro de filtro por parte do texto, galera. Eu recebi diversos pedidos aí sobre se era possível fazer uma macro de filtro por parte do texto. Enfim, desenvolvemos esta macro. Mas vamos testar, ver se está funcionando de acordo. Então vamos lá. Primeiro, não coloquei nenhuma informação. Filtrar. Então, limpou a área. Precisa fornecer pelo menos um critério para filtro. Ok, minha macro. Então vamos lá, colocar um critério. Como eu fiz lá no exemplo inicial, RO. Nome de vendedor que tenha as letras R e O. Filtrar. Então limpou a área. E bingo, galera, aqui está. Já veio o filtro corretinho. Vamos ver agora, considerando o segundo nível, que é o estado. No meu caso, o estado que tem as letras SE. Filtrar. Show, certinho o filtro aí funcionando 100%, galera. Vamos mudar. Deixa eu ver outros nomes de vendedor. Quero os nomes de vendedor que tenham a letra L. Vamos ver, coloquei em caixa alta agora. Letra L, filtrar. Vamos ver quais os nomes de vendedor que tem a letra L. Letícia, Carla, Douglas, Lucas. Então trouxe aí todos os vendedores que tem a letra L. Mas eu quero no estado que tenha somente a letra P. Filtrar. E show, trouxe Piauí, Paraná e os vendedores que tem a letra L. Então está funcionando aí, galera, show de bola, a nossa macro de filtro por parte do texto no Google Planilhas. Gostaram da ideia? Deixe o like aí na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.